bom dia, Kélia, bom dia, Cláudia. Oh, glória a Deus, bom dia, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Kélia, Cláudia, Eduardo, Maiara, bom dia, povo de Deus, povo abençoado, povo lindo, povo que vai morar no céu e vai levar a sua família juntos. Glória a Deus, sejam bem-vindos à nossa 49ª live. Amém, a nossa live de número 49. Olha só que bênção, hein? 49. Glória a Deus, Kaique, Eduardo, bom dia, Sidneia, bom dia, gente linda, povo querido de Deus. Que bênção, mais um dia que o Senhor nos concedeu. Olha só, seja bem-vindo, Silene Iris, oh glória a Deus, hein? Que bênção, o povo de Deus aí acordando cedo, o povo de Deus se posicionando diante do altar do Senhor. Olha só que povo lindo, que bênção, olha só aonde nós, com a graça do Senhor, nós podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou ao Senhor. 49 dias, hein? Que bênção, que bênção. Nós já, com certeza, já caminhamos uma boa distância e nós vamos chegar à nossa 100ª live. Olha só que bênção, hein? Estamos caminhando aí para a nossa 50ª e em nome do Senhor Jesus Cristo. Cadê os Málagas? Aí eu não sei o que aconteceu com os Málagas hoje, hein? Bom dia, Helenice, bom dia, José Ricardo. Sejam todos bem-vindos, que o Senhor possa abençoar poderosamente aí a sua vida. Já faz o seguinte, já vai deixando aí o seu like, compartilhe aí esse vídeo aí em nome do Senhor Jesus. Dormiu, né? Não sei, Kélia, não sei o que aconteceu. E a Renata falou que hoje estaria cedo aqui para orar, não sei, né? Não sei se ela chegou, amém, mas realmente eles marcam ponto aí, mas hoje eles não marcaram ponto, hoje eles marcaram ponto, hoje dormiram no ponto. Amém, mas glória a Deus que nós estamos aqui. Então já deixa o seu like aí, deixa o seu joinha, isso é muito importante para nós, muito importante aí para o canal, né? O nosso canal tem dia a dia crescido, cada dia sobe um degrau e nós estamos galgando aí posições e em nome do Senhor Jesus nós vamos chegar aí a 1000 inscritos rapidinho, em nome do Senhor Jesus, com a sua ajuda, com a sua colaboração. Giba, bom dia, Luciana, Gilberto, glória a Deus, Osmar, Priscila, Jaqueline, bom dia, que bênção, esse povo lindo, povo maravilhoso, o povo que Deus escolheu. Olha só que bênção, nós somos privilegiados. A Bíblia diz que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Já imaginou? Antes da fundação do mundo, o Senhor já pensava no teu nome, o Senhor já escrevia a tua história. Mesmo antes da fundação do mundo, antes de que tudo isso viesse a existir, o Senhor já conhecia o teu nome, o Senhor já te chamava pelo nome. Olha só que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Nós temos um Deus que Ele nos ama, nós temos um Deus que está sempre com as mãos estendidas para nós. E eu tenho certeza que hoje, você que está aqui, o Senhor vai derramar graça, vai derramar unção sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver quem mais está aí, a Tabata. Bom dia, né? A Tabata está viajando, ela e o esposo dela, a família, mas logo, muito breve, estão retornando, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Hoje nós vamos falar aí sobre a importância da igreja, amém? Eu quero falar um pouco a respeito da importância da igreja, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar para nós iniciarmos. Glória a Deus. Meu Pai querido, louvado seja
o teu nome. Engrandecido, Pai, seja o teu nome, Senhor, nesta manhã. Senhor, muito obrigado, Pai, por este dia. Hoje é um dia, meu Pai, de feriado. Hoje é um dia, meu Pai, onde muitas pessoas estão descansando, e por isso eu quero te pedir que o Senhor derrame da tua graça, Pai, sobre a vida destas pessoas, sobre a vida de cada um que está aqui, sobre cada família, sobre cada casa, sobre o marido, sobre a esposa. Derrama, Senhor, da tua unção. Meu Pai, eu quero nesta manhã, Senhor, fazer um pedido para o Senhor, que o Senhor visite cada família aqui representada. Entra, Senhor, nesta casa. Senhor, vai tirando toda a sujeira, todo o lixo, coloca para fora, Senhor, todo o lixo, Pai, derrama da tua alegria, derrama da tua unção, meu Pai, sobre a vida, Senhor, destas pessoas, sobre esta casa, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou do que aquilo que nós imaginamos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nesta manhã nos dirija, fale conosco, porque nós sabemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Amém? Glória a Deus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver quem está mais por aí. Opa, minha esposa Lígia. Bom dia, Lígia. Glória a Deus. Maria Áurea, Regina, bom dia. Glória a Deus. Giane, que bênção. Paulo Jorge, bom dia, meu amado. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida. Sidineia, bom dia. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero compartilhar aqui com vocês hoje esta palavra sobre a importância da igreja. Então, eu quero falar um pouco a respeito disso. Meu amado, analisando, olhando assim para o plano de Deus, Deus ele tem um plano. Eu falei aqui sobre que Deus ele escreveu o teu nome antes da fundação do mundo, antes de criar todas estas coisas, antes de criar o céu, antes de criar a terra, antes de criar todo o universo. Deus ele já conhecia você, ele já chamava você pelo nome. Não importa quem você é, como você é, mas Deus ele te conhece. Deus ele conhece, ele sabe quem é você. Então, Deus, desde o início, ele planejou, ele montou um plano a respeito da sua vida. E ele te ama, e ele te chamou, ele te escolheu para uma vida de propósito, para você descobrir na presença dele a cada dia o quanto é bom ser filho de Deus. E para viver, querido, e desfrutar da plenitude daquilo que ele tem para a sua vida, ou seja, de um mover do Espírito Santo sobrenatural para a sua vida. Então Deus ele planejou liberar sobre a tua vida a unção, a graça, o poder, a glória dele sobre a tua vida. Então, desde o início o Senhor planejou coisas boas para você. Desde o início o Senhor planejou coisas maravilhosas a teu respeito. Mas por que você vive as coisas ruins e não vive as coisas boas daquilo que o Senhor planejou para a tua vida? O Senhor planejou o melhor para você. O Senhor ele planejou coisas excelentes, sobrenaturais. 1 Coríntios diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que Deus preparou para a tua vida é algo sobrenatural, é algo fantástico, é algo tremendo. Agora, por que é que você não vive tudo isso? É que é a grande questão de toda essa história. Mas a Bíblia ela nos ensina que nós somos filhos de Deus, criados por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus. Quando
Quando Deus ele olha para você, ele não vê uma criatura, ele não vê um animal, não, nada disso. O Senhor ele vê alguém semelhante a ele, é como se ele olhasse no espelho. Quando ele olha para você, é como se ele olhasse no espelho e ele visse a imagem dele refletida em você. Então, nós refletimos a imagem e semelhança de Deus. É claro que dentro de um contexto, isso por causa do pecado foi distorcido, mas vamos tirar essa parte aí, vamos falar qual é o propósito, qual é o ponto principal daquilo que Deus ele criou você. Por que Deus ele te criou? Ele te criou para que você fosse chamado de filho dele. Então Deus ele preparou todas as coisas. Mas ao longo dos anos, a humanidade ela perdeu os seus valores, passando a viver em pecados. Quando o homem caiu, quando o homem desobedeceu a Deus, ele perdeu toda essa glória, toda essa beleza e ele passou a viver em pecados. E o que levou famílias, o que levou vidas, o que levou nações ao imenso processo de descaracterização. Então, você foi descaracterizado no plano que Deus ele tinha para a tua vida, ou seja, você perdeu a característica original, você perdeu o projeto de que Deus ele tinha para a tua vida. E isso trouxe para você dor, isso trouxe para você sofrimento, isso trouxe para você angústia. E hoje, a vida que você vive não é a vida que Deus ele planejou para você. Não é o plano de Deus. Hoje você chora, hoje você sofre, você passa lutas, você passa dificuldades, e aí você se pergunta por que você passa isso? Por que você passa por essas situações? Saiba que estas situações que você passa, que você enfrenta na sua vida, não são planos e projetos de Deus. O projeto de Deus para a tua vida era maravilhoso. O projeto de Deus para a tua vida era que todos os dias você vivesse na plenitude de alegria, mas as nossas escolhas, mas por nós não conhecermos a Deus, por nós não estarmos muitas vezes inseridos no corpo de Cristo, por nós muitas vezes não estarmos juntos com o corpo de Cristo, e isso faz com que nós sofremos dificuldades. Então, Deus ele nunca desejou o mal, entenda isso. Entenda isso, o mal ele não procede de Deus. O sofrimento ele não procede de Deus, embora haja permissão de Deus. O sofrimento da nossa vida, aquilo que nós enfrentamos, aquilo que nós sofremos, é resultado das nossas escolhas, resultado de uma natureza pecaminosa. Então, o que Deus ele determinou ao longo da história, depois da queda do homem, o Senhor ele planejou restaurar, ele planejou resgatar o homem. Então, o que o Senhor ele planejou ao longo da história foi que ele planejou o resgate do homem. Ele planejou resgatar esses valores do homem. Então, Deus ele determinou ao longo tanto do Antigo Testamento, depois da morte de Cristo, a partir da morte de Cristo, muitas pessoas pensam que o Novo Testamento ele começou com o nascimento de Jesus. Não, o Novo Testamento mesmo, ele começou após a morte de Cristo. Então houve ali um plano, por isso que Jesus na cruz do Calvário ele diz, está consumado. É claro que às vezes não é que nem aquela história, porque quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha, A mesma coisa a história, as pessoas podem dizer, mas se Cristo não tivesse nascido, ele também não teria morrido e vice-versa. Mas o Novo Testamento, a igreja, ela começa a partir da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir da morte dele, todo aquele que cresce em Jesus, a partir da morte dele, a partir do momento que ele morreu na cruz, pelos nossos pecados, se tornou filho de Deus. Então, Jesus, ele veio ao mundo com um plano. Qual era o plano? Resgatar
a vida do homem, resgatar os valores do homem, resgatar aquilo que se havia perdido. Então Jesus, ele veio ao mundo trazendo amor. O Jesus, ele veio ao mundo mostrando para nós a importância de nós nos tornarmos filhos de Deus, e ele veio ao mundo mostrar para nós o quanto é necessário que nós passamos a ter uma vida na presença dele. Então, a vontade de Deus para a nossa vida, ela se cumpre em Cristo. E a partir de Cristo que surge a instituição, né, chamada igreja. Igreja, as pessoas dizem, mas a igreja não é um templo mais a partir de Cristo, nós somos a igreja, é verdade. Só que a igreja, ela é individual e a igreja também ela é coletiva, porque no corpo de Cristo, ou seja, a união de todos os crentes, a união dos crentes é que se encontra a igreja, e a Bíblia ela fala que nós devemos estar juntos, congregar numa igreja. E eu quero ministrar essa palavra aqui para você, a importância, eu quero que você entenda a importância da igreja, porque hoje muitas pessoas, elas têm se levantado contra a igreja dizendo, olha, eu não preciso de igreja para servir a Cristo. Eu não preciso estar numa igreja, eu não preciso estar inserido numa igreja. Por quê? Na igreja, querido, existem dificuldades na igreja. Por quê? É difícil você conviver com as pessoas. Não é fácil. Um exemplo disso é as próprias famílias. Por que que muitas famílias elas vivem em pé de guerra? Elas vivem em pé de guerra porque há uma dificuldade no convívio com as pessoas. Porque para mim conviver com uma pessoa, para mim conviver bem com uma pessoa, eu preciso abrir mão do meu eu. Eu preciso abrir mão da minha vontade. Eu preciso abrir mão do meu ego. Então a convivência com outras pessoas não é fácil. E nós vemos muito disso dentro das famílias, dentro da própria família. Nós vemos pessoas que elas chegam a um determinado momento que ela não consegue, o marido não consegue mais conviver com a esposa e diz o que acontece o quê? O divórcio. Porque não é fácil você conviver com outra pessoa. Porque cada um de nós tem um desejo diferente. Às vezes eu estou aqui com uma camisa azul e você está falando, que camisa feia, pastor, não gosto do azul, né? Então nós temos diferenças, nós temos diferenças, e a igreja ela tem o papel de fazer com que essas diferenças elas venham a cair. Por quê? Então através da igreja, o Espírito Santo, Jesus, ele veio ao mundo com a sua conduta, integridade e amor e liberou sobre nós o mover do Espírito Santo. E nós precisamos entender que a igreja, ela está escrito lá em 2 Timóteo, aliás, 1 Timóteo 3, versículo de número 15, que diz assim, olha só que coisa interessante, para que no caso de eu tardar, saibais como se deve proceder na casa de Deus, ou seja, agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, o qual é a coluna e o esteio, ou seja, o alicerce da verdade. Então a igreja, por que é necessário você estar inserido na igreja? A Clélia colocou aqui, Salmo 133 diz, é na união dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. Exatamente. Então, quando você está inserido na igreja, a igreja ela vai começar a transformar você. O Espírito Santo de Deus vai começar a transformar você. Por quê? Através da igreja, o Senhor, através da sua morte, Jesus Cristo, ele levantou a igreja. Ele levantou a igreja e ele deixou líderes para que nesta igreja, o corpo dele, no corpo dele, você pudesse ser cuidado. No corpo dele, você pudesse ser incentivado a um crescimento espiritual. Então é importante, a igreja ela tem a importância
para trazer um crescimento espiritual para a sua vida. E olha só, e através do ministério de Cristo, seguindo a continuação dos seus passos, nós aprendemos a importância da igreja, onde nós andamos debaixo de cobertura e orientação de autoridades espirituais constituídas pela igreja, né, por Cristo, e passamos a prosperar em todas as áreas da nossa vida através do envio da palavra de Deus. Então, a igreja, porque é importante, você passa a ser orientado. Você vai ter alguém para te orientar, para te ensinar, para orar com você, para estar junto com você. Eu falei esses dias atrás, tem uma ministração aqui no canal da igreja que fala sobre não ande sozinho, porque você precisa da igreja, você precisa andar com alguém para orar, para estar junto com você, porque a igreja, qual é a finalidade da igreja? A igreja, ela tem a finalidade de, né, Jesus levantou líderes espirituais para que orassem por nós, para que nos ensinasse a caminhar em amor. Então, a igreja, ela se tornou um modelo e um organismo vivo para a expansão também do evangelho, libertação dos cativos, cura de enfermos, manifestação dos dons do Espírito e colheita de fruto. Então, a igreja, querido, ela é importantíssima na minha vida, na sua vida. E por que a igreja é importantíssima? Porque é na igreja que eu aprendo a amar as pessoas. É na igreja que eu aprendo a conviver com outras pessoas. E o convívio na igreja com outras pessoas também muda o convívio meu no meio da minha família. Porque a igreja, ela me ensina, a igreja, ela mostra para mim o que é amar as pessoas. A igreja, ela vai me ensinar a importância de amar as pessoas. Olha só, eu quero ler Ezequiel 36, a partir do versículo de número 20. Darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Pois eu vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, mas multiplicarei o fruto das árvores, a novidade do campo, para que não mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Então, o que acontece com o homem? O pecado, ele trouxe ódio. O pecado, ele trouxe inveja. O pecado, ele trouxe dor e todo tipo de mal que você possa imaginar. Mas a partir do momento que eu estou inserido no corpo de Cristo, a partir do momento que eu entendo aquilo que aconteceu em João 3,16, onde o Senhor Jesus, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A partir desse momento, acontece isso que está escrito em Ezequiel 36, 26. O Senhor tira o meu coração de pedra. Porque, queridos, você já deve conversar com pessoas, aonde que você vai falar com elas, mas parece que nada penetra.
É uma dureza terrível no coração dessa pessoa. Parece que você fala e a pessoa não ouve aquilo que você está falando, ou seja, não penetra. Por quê? É um coração duro, um coração de pedra, que precisa ser tirado e colocado um coração de carne. E somente Deus pode fazer isso. Mudar o coração de uma pessoa, somente Deus ele pode fazer isso. Porque a raiva, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, ou seja, enfim, toda sorte de dificuldades e problemas que nós vemos, ele vem do nosso coração. E esse coração, ele precisa ser trocado. Então, quando eu falo aqui a respeito da igreja, a igreja ela tem o papel de restaurar os valores espirituais. E é através da igreja que esses valores espirituais são restaurados. Você pode dizer, pastor, eu posso viver sem igreja. Você pode viver sem igreja. Mas você não vai ser transformado como se você estivesse inserido numa igreja. Você pode viver, mas na igreja você tem pessoas que oram por você. Na igreja você é ensinado a amar as outras pessoas. Na igreja você é ensinado a controlar os seus desejos, os seus impulsos. Você, na igreja, é ensinado a ter uma conduta diante das outras pessoas. A igreja, como eu disse aqui, ela é o esteio, ou seja, ela é o alicerce, a base da sociedade. Então é a família de Deus. A igreja, ela é uma grande família. A igreja é uma família, porque quando aqui Paulo, ele se refere, olha só, a casa de Deus, né, na João Ferreira de Almeida Recebida, ele diz assim, a casa de Deus, proceder, como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. A NTLH, ela diz assim, mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus. Então, é na igreja que você é instruído, o irmão, ele fica com raiva do outro, porque todos nós ficamos. Na epístola de Tiago está escrito assim, irai-vos e não pequeis. Você pode ficar bravo, você pode às vezes ficar bravo contra alguém, com uma pessoa, porém você não vai fazer com que aquela ira ela se extravase, porque o pecado está exatamente aí. Então, a igreja ela vai te instruir, ela vai te ensinar a tratar o marido, a tratar a esposa, a tratar os filhos. Então, a igreja ela tem esse papel fundamental na sociedade, fundamental na vida do crente. Então, meu amado, eu não sei como você está, talvez você que está me ouvindo não está congregando uma igreja porque você acha que é muito difícil conviver com os irmãos, é muito difícil, claro, é difícil você conviver em qualquer lugar. Você tem pessoas que elas vão trabalhar, elas não conseguem conviver na empresa, tem pessoas que elas não conseguem conviver, é difícil você conviver com outras pessoas na rua. Às vezes a pessoa ela gosta de conviver com um amigo num bar, numa balada. Por quê? Porque ali na balada muitas vezes ela está bebendo, ela começa ali a usar drogas e aquela coisa e tal, mas quando sai dali... Queridos, eu tive um problema aqui, não sei o que aconteceu, fechou aqui o programa de repente. Tá bom, mas estamos aqui de volta. Caiu aqui, deve ter caído aqui a internet, eu não sei o que aconteceu. Tá bom, mas estamos aqui de novo, tá? Meu Deus, não sei o que houve aqui, caiu. Tá bom, mas já estamos aqui novamente. Vamos ver aí. Tá bom? Então eu vou continuando aqui, tá? Tivemos uma interrupção. Ok, aqui já estou online novamente. Não sei aí o que aconteceu. Vamos ver aqui o que foi que houve, né? Eu não sei o que houve aí, cara. Tivemos uma pequena interrupção aí, mas amém. Não sei o que houve aí.
Opa, não sei o que aconteceu aí. Teve uma pequena interrupção aí, tá bom? Perdão, meus amados, não sei o que aconteceu aí. Nós tivemos uma pequena interrupção aí, tá bom? Mas glória a Deus, continuando aqui. Então, a igreja, ela vai ensinar você, né? Voltou, eu não sei o que aconteceu aí, queridos. Eu, de repente, fechou tudo aqui para mim, né? Amém. Isso faz parte, né? A tecnologia é assim mesmo. Por isso que é bom você estar na igreja. Amém? Só se o pastor for arrebatado, né? Morrer, né? Acontecer alguma coisa. Tá bom? Mas glória a Deus. Então, queridos, uma das coisas que nós precisamos entender é que a importância é da igreja. Então é na igreja que você, quando você está inserido no corpo, ele vai ensinar você a cuidar. Não foi só a NET, não, foi aqui mesmo que caiu, cara. Foi a minha mesmo que caiu. Né? Ela simplesmente fechou, o programa fechou. Eu não sei porquê. Eu não sei o que aconteceu aqui, tá tudo normal. Isso faz parte, né? Isso acontece, tá bom? Mas vamos lá. Então, na verdade, meus queridos, o que nós precisamos entender que esse é o papel da igreja. Então, como deve proceder? Então, você vai ser ensinado. E aqui Paulo ele fala isso, olha só. Mas se eu demorar, essa carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus. Então, a igreja, ela vai ensinar o marido a cuidar da esposa. Ela vai ensinar a esposa a cuidar do marido. Então, vai haver, na verdade, vai haver na igreja esse cuidado. Você vai ser ensinado, a sua família vai ser ensinada. Por quê? Quando nós aprendemos isso, a igreja ela veio para fazer o quê? Restaurar os valores espirituais. E o primeiro aqui que eu quero, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, eu não vou conseguir falar tudo, mas o primeiro ponto que a igreja ela veio para restaurar é o amor. Porque o amor, ele diferencia a igreja, né? Ele diferencia as pessoas dentro da igreja. Então, a essência de Deus é o amor. A Bíblia fala que Deus, ele é amor. E nós não podemos nos basear os nossos valores, principalmente aquilo que é a convivência com os irmãos, a não ser no amor. O amor, ele vai fazer a diferença no nosso meio. É o amor que nos move, é o amor de Deus que nos une. O amor, ele é um dom de Deus. Ele é um dom de Deus para aqueles que convivem uns com os outros. E é interessante quando nós falamos a respeito do amor, porque as pessoas aí no mundo, o que elas conhecem? Elas conhecem o amor eros. Muitos não conhecem o verdadeiro amor, porque o amor ágape é o amor sacrificial, aquele amor que ele não arde em ciúmes, aquele amor que não busca os seus interesses, aquele amor que não se inflama, aquele amor que ele abre mão da sua vontade em prol de outra pessoa. Então o amor é a base. O amor é a base da família, o amor é a base dos nossos relacionamentos. Só que nós só aprendemos a amar quando nós somos instruídos. Quando alguém nos instrui, quando alguém nos ensina, quando alguém mostra para nós, olha, você não pode proceder desse jeito com a sua esposa, você não pode proceder desse jeito com o seu marido. Enfim, a igreja, ela vai nos ensinar a isso. Então a igreja, o Senhor estabeleceu a igreja para resgatar esses valores espirituais. E o primeiro que eu quero falar aqui é o amor, porque a igreja, ela existe, né? Ela existe por causa do amor de Cristo, e a igreja sem o amor, a família sem o amor, ela não existe. Porque muitas vezes você veja bem, se você adquire o relacionamento com uma mulher ou com um homem por causa né, do corpo, por causa do sexo, o que vai acontecer? Né? Um dia começa a murchar tudo, começa a cair tudo e vai acabar. Porque o nosso corpo ele fica velho, né? Nós vamos perdendo o vigor.
E também as pessoas que elas adquirem um relacionamento por causa do dinheiro, o que pode acontecer? O dinheiro acaba. O dinheiro, a pessoa ela vai descobrir que o dinheiro não é suficiente. Então o elo principal, o elo da perfeição é o amor. E a igreja, sem o amor, se nós como igreja não andarmos em amor, se nós como igreja não andarmos unidos nesse amor, o amor que abre mão, o amor sacrificial, nós não seremos nada. Então, no meio da nossa família também tem isso, porque a separação de Deus, ela trouxe o ódio ao coração do homem, mas através de Cristo nós somos restaurados no amor. Então Jesus, ele veio ligar o homem a Deus e ligar o homem ao seu irmão também. Porque o que a Bíblia fala? Ela nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então eu tenho certeza que você não faria mal a você. Então se você não faria mal a você, ao seu próximo também você não vai fazer. Você vai querer o melhor para o seu próximo. Você vai querer fazer o melhor para a outra pessoa, porque você não odeia, eu vou pegar uma faca, vou cortar o meu braço. Não, você não vai fazer isso. Então, o que Deus ele deseja é que nós, através da igreja, nós sejamos restaurados em nossos valores espirituais. Nós precisamos ser restaurados em nossos valores espirituais. E o primeiro valor que o Senhor ele quer restaurar é o amor. Por isso, ele diz lá em Ezequiel 36, 26, e ele tirará o nosso coração, vai tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Um coração de carne, querido, ele não consegue ver o mal de outra pessoa. Ele não consegue desejar o mal para outra pessoa. Então, a igreja, ela tem uma importância muito grande. Eu não sei como você está, não sei como é a sua vida, mas eu quero te dizer para você, congregue. Talvez você não esteja próximo de nós, talvez você mora em outro estado, mas não importa aonde você está, não importa que com certeza deve haver uma igreja próximo de você. Vá para essa igreja, congregue nela. Vai ser difícil a princípio? Vai, claro que vai. Mas aprenda, entenda uma coisa, que vai ser na igreja que você vai ter pessoas que vai orar por você. Vai ser na igreja que você terá pessoas que irão te ensinar a caminhar em amor, a abrir mão da sua vontade em prol da outra pessoa. Então a igreja, ela vai restaurar esse valor na sua vida e você vai conviver melhor com as outras pessoas. Nós precisamos fazer isso, meu amado. Não tem outra saída, do contrário, nós não vamos viver aquilo que é o propósito de Deus para nós. Deus, ele traçou um plano maravilhoso, mas nós hoje precisamos abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso desejo e viver e conviver em tudo aquilo que o Senhor ele tem reservado para a nossa vida. Então, e Ezequiel 36, 26 diz: também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Então, quando você tem o coração de carne, o Espírito Santo, ele escreve as leis dele no teu coração. Quando você tem o coração de carne, o Senhor, ele instrui você. Olha só, por que muitas pessoas não conseguem andar nos caminhos do Senhor? Porque ainda tem o coração de pedra. Porque o Senhor, olha só, ele diz aqui: e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças. Então, tem muitas pessoas que elas não conseguem caminhar na presença de Deus porque o coração dela ainda é um coração de pedra. É um coração que não foi transformado. Mas a partir do momento que você tem o coração transformado, a partir do momento que você tem um coração de carne, aonde o Senhor está escrevendo as leis dele, isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa perfeita da noite para o dia, não.
Não é isso que esse texto está dizendo, mas quando você errar, você vai saber pedir perdão. Quando você errar, você vai saber voltar atrás. Quando você errar, você vai se arrepender diante de Deus. Você vai pedir perdão para outra pessoa, pedir perdão para os outros homens. Às vezes, você vai falar assim, pastor, e o senhor, como o senhor é? Querido, eu já fui uma pessoa onde eu fazia alguma coisa, não estava nem aí. Se a pessoa estava ferida, se não estava, eu não me preocupava com isso. Mas a partir do momento em que o Senhor realizou esta obra na minha vida, que o Senhor tirou esse coração de pedra e colocou em mim um coração de carne, o que aconteceu? Eu passei a ter misericórdia das pessoas. Quando eu fazia alguma coisa para a pessoa, eu ia atrás, pedia perdão, né? Hoje, quando eu faço alguma coisa para a pessoa, eu vou atrás, eu peço perdão. Às vezes, quando eu me desentendo alguma coisa com a minha esposa, eu imediatamente peço perdão para ela. Quando eu percebo que eu a feri, quando eu percebo que eu falei algo que não deveria ter falado, eu vou lá e peço perdão para minha esposa. Nós nos reconciliamos, e tanto da minha parte quanto da parte dela, porque hoje nós temos um coração mudado. E o que é que mudou esse nosso coração? Foi através do cuidado da igreja. Então a igreja, ela restaura esses valores espirituais. A igreja, ela tem esse papel de restaurar os valores espirituais, que é a comunhão, que é o amor, que é a intimidade de uma pessoa com o outro, porque nós somos chamados para conviver num corpo. Você não foi chamado para viver sozinho, para viver sozinha. Do contrário, você não teria esposa. Do contrário, você não teria marido. Do contrário, você não teria pai, não teria mãe. Você, sei lá, né, surgisse aí na terra. Não. Deus, ele te deu uma família. Deus, ele te deu pessoas para cuidar de você, para você cuidar. Então, nós não vamos conseguir viver sozinho, meu querido. Você não, mesmo que você fale assim, pastor, eu vou ser um ermitão. Eu vou viver lá no meio do Amazonas, lá sozinho, isolado. Vou viver lá, não quero saber de nada. Você não conseguir, talvez você conseguisse, mas você não foi chamado para isso. Você ficaria lá, sei lá, tem pessoas que ficam 2 dias, 3 dias sozinhas e ficam meio louco, ficam transformados, porque nós somos seres que foram criados nós somos criados para conviver com outras pessoas. Então, entenda isso, você precisa conviver com outras pessoas. E a igreja, ela é uma escola. A igreja, ela vai restaurar esse valor. A igreja, ela vai restaurar o seu convívio com a sociedade, convívio com os irmãos e convívio também dentro da sua casa, dentro da sua vida, pessoal, no meio da sua vida pessoal. Então, conviver com outras pessoas. A igreja, ela tem esse papel, nos ensinar. E ela tem esse papel de mostrar para você a importância de conviver bem com as outras pessoas. Então, eu sei que você quer ir morar no céu e você quer que a sua família também vá morar no céu. Então, hoje eu quero dar essa dica para você. Eu quero te orientar a ter uma vida no corpo de Cristo, a fazer parte de uma igreja. Talvez você que está aqui me ouvindo, você fala assim, pastor, eu congrego na igreja, mas você está integrado nessa igreja. O pastor sabe que você vai para essa igreja, o pastor conhece seu nome, o pastor ora por você, o pastor conhece os problemas que você tem, os problemas que você convive lá com a sua esposa. Se não, ele precisa conhecer. Porque como ele vai orar por você se ele não sabe o que está se passando na sua vida? Então nós precisamos fazer orações específicas também para Deus. Por isso que eu peço para você colocar aí no link o pedido de oração, o problema que você está passando, a luta que você está enfrentando, porque eu preciso saber para poder orar especificamente pelos seus problemas. Então a igreja, ela veio para resgatar os valores espirituais. E o primeiro valor espiritual que a igreja quer resgatar na sua vida é o amor, porque ele é o elo de ligação que vai ligar você. Quando nós falamos, volto a dizer aqui, quando nós falamos de amor, nós sempre pensamos
pelo relacionamento entre o homem e uma mulher. Muitas vezes nós não sabemos o que é amar uma outra pessoa, que não seja da nossa família, que não seja do nosso convívio social. Amar outra pessoa é você abrir mão daquilo que é em seu benefício em prol de outra pessoa. Imagine isso dentro de uma família, imagine isso dentro de uma igreja, como deve ser. Amém? Então, eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por você hoje que está afastado da igreja. Eu quero orar por você hoje. Vamos lá. Deixa eu ver o que a Sirene escreveu aqui. Verdade, pastor, a minha vida só começou a mudar quando me posicionei na igreja. Exatamente. Né? A igreja ela vai te ajudar, ela vai te fortalecer, ela vai instruir você a orar, a perseverar em oração pela sua casa, pela sua família. Você vai ter alguém que caminha junto com você, te instruindo, te ensinando todos os dias a buscar a presença do Senhor. Então, não tenha... às vezes você pode dizer assim, pastor, o que eu faço? Vá congregar, vá para uma igreja, neste domingo, pega a sua família, vá para uma igreja. Se você estiver aqui próximo de nós e você não estiver congregando em nenhuma igreja, venha congregar conosco, né? Nos procure, fala, pastor, eu estou assistindo a sua live e eu quero fazer parte deste corpo, eu quero fazer parte desta igreja. Se você não estiver próximo de nós, estiver longe, né? Eu sei que tem pessoas aqui de outro estado nos assistindo, então vá, procure uma igreja, chegue lá, converse com o pastor, explique para ele o que está acontecendo, explique para ele os teus problemas, peça para ele, fala, pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor me ajude a ser uma pessoa melhor, eu preciso que o Senhor me ajude a ser uma pessoa mudada, transformada. Talvez você é irado, é irada, muitas coisas estão acontecendo aí na sua vida, porque você está querendo caminhar sozinho e você não vai conseguir, meu irmão. Você não vai conseguir, minha irmã, tá bom? Então, vamos buscar a presença do Senhor junto no corpo de Cristo. A igreja, ela é o corpo de Cristo e ela veio para te restaurar. A igreja, ela tem esse papel, é trazer suporte para a sua vida, para que você tenha uma vida transformada em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Eu quero que você, se você puder, curve a tua cabeça, se você puder, comece a buscar a presença do Senhor e em nome de Jesus, Ele vai derramar graça, vai derramar poder e vai derramar unção sobre a tua vida. Essas lives são muito boas, mas você não pode ficar só nelas. Busque, congregue, vá para a igreja e você vai ver como Deus vai mudar e transformar a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Pai de amor, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai, nesta manhã. Eu quero colocar a vida, Senhor, dos meus irmãos, a vida de cada uma, meu Pai, destas pessoas que estão aqui comigo. Senhor, a Tua palavra, meu Pai, ela diz, Senhor, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce pela baba de Arão. É como o orvalho sobre o monte de Ormon, porque o Senhor ordena ali, Senhor, a tua bênção. É bom, meu Pai. É bom que nós convivemos, que nós venhamos a conviver. Por isso, Senhor, eu quero colocar diante do teu altar, Senhor, estas pessoas, Senhor, que estão caminhando sozinhas. Meu Pai, estas pessoas, Senhor, que têm lutado, que têm enfrentado, Senhor, dificuldades, Pai, na sua vida, no seu caminhar. Meu Deus, eu quero te pedir, Pai, por esta família, Senhor, que não está congregando, que não está indo na igreja porque ela desanimou, ficou magoada, Senhor, muitas vezes com o pastor, ficou magoada, meu Pai. Oh, Senhor, a tua palavra, meu Pai, ela diz, Senhor, que a igreja, ela é o suporte, ela é o esteio, meu Pai, da verdade, ela é o alicerce, meu Pai, da verdade. Por isso, Senhor, eu quero colocar a vida, meu Pai, destas pessoas, Senhor, diante do teu altar. Cada uma delas, e eu venho te pedir, meu Pai de amor, que o Senhor toque agora, que o Senhor visite, meu Pai, estas pessoas, que o Senhor derrame da tua graça sobre elas, que o Senhor, Pai, venha mudar, Senhor, a história, meu Pai, destas pessoas. Senhor, eu quero colocar, meu Pai, estas vidas diante do altar.
Eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que já faz muito tempo que não entram, Senhor, numa igreja. Mas eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor derrame da tua graça sobre a vida dela. Nós sabemos, meu Pai, que há lutas, que há dificuldades, Senhor. Mas a igreja, meu Pai, é o lugar que o Senhor preparou para nós andarmos em amor, para nós sermos ensinados a amar uns aos outros. Oh, meu Deus querido, a igreja, Senhor, ela muda, Pai, a história. Nós vemos, Senhor, muitas pessoas, Senhor, tendo a sua vida mudada, tendo a sua vida transformada, Pai, porque ela decidiu caminhar, meu Pai, em aliança, caminhar, meu Pai, em amor. Por isso, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, toma, Senhor, nas tuas mãos, toma, Senhor, a vida, meu Pai, de cada uma destas pessoas, derrama da tua graça, derrama da tua unção, traz cura, traz restauração, Pai, sobre estas vidas, Senhor, meu Pai de amor, eu venho, Pai, colocar, Senhor, a vida, Senhor, destas pessoas diante, Senhor, do teu altar, meu Pai, oh, Senhor, meu Deus querido, toma, Senhor, a vida, meu Pai, do Leonardo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar, meu Pai, a vida, Senhor, destas pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, Pai, eu sei que tem muitas pessoas aqui que foram feridas, machucadas, mas o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que traz, meu Pai, cura, Senhor, sobre a vida, meu Pai, das pessoas, e eu venho colocar, Senhor, diante do teu altar, toda e qualquer, Senhor, dureza de coração, muda o coração, meu Pai, desta pessoa, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. O Senhor veio para transformar, o Senhor veio para nos mudar, meu Pai, para restaurar, Senhor, a nossa vida, a nossa visão. Por isso, meu Pai, eu venho colocar diante do teu altar cada pessoa está aqui, Senhor, orando, meu Pai. Cada pessoa que está aqui, Senhor, clamando. Por isso, Senhor, nesta manhã, eu venho, Pai, colocar estas vidas, Senhor, diante do teu altar. E eu peço, Senhor, transformação. E eu peço mudança. E eu peço restauração, meu Pai, por estas vidas. Senhor, cura, meu Pai, a ferida, Senhor, desta pessoa, que ela ficou magoada, Pai, com a igreja. Senhor, eu sei, meu Pai, que tem pessoas, Senhor, que foram feridas, até mesmo, meu Pai, feridas, Senhor, por pastores. Eu te peço perdão, meu Pai, no lugar, Senhor, deste pastor. Eu te peço perdão, Senhor, para esta pessoa. Em nome de Jesus Cristo, eu me coloco no lugar desse pastor que feriu essa pessoa e eu peço perdão. Perdoe, meu amado. Perdoe em nome de Jesus, libere perdão sobre a vida desse pastor. Ele muitas vezes ele fez também porque ele é homem. O Senhor, ele nunca disse que nós seríamos perfeitos. Nós não devemos mesmo errar, nós não devemos, mas nós, Senhor, erramos, Pai. Nós erramos, Senhor, e eu te peço, Pai, perdão. Que o Senhor libere perdão sobre esta vida, que o Senhor libere agora, meu Pai, perdão, Senhor, no meio desta casa, no meio desta família. Traz cura, traz restauração em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, leva, Senhor, estas pessoas para a igreja, leva estas pessoas, Senhor, para o teu corpo, Pai, porque eu creio que é no meio do teu povo, no meio da tua igreja, que há restauração, que há cura, que há mudança de história, que há mudança de mente. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, cada vida, toma cada pessoa, Senhor, diante do teu altar, na tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deixa eu ler o que as pessoas escreveram aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não sei, vamos lá, deixa eu ver aqui. Que a Jaqueline, amém, Jaqueline, eu também, depois que voltei para a igreja e me posicionei, minha vida começou a mudar. Quando eu achei que caminhar sozinha fosse melhor, Jesus me mostrou e provou que eu estava totalmente errada. Amém, em nome do Senhor Jesus, Jaqueline, eu creio que o Senhor vai mudar, vai transformar, em nome de Jesus, glória a Deus. O Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, por isso que nós estamos aqui orando, jejuando. Não pare de orar, não pare de jejuar, continue. Eu sei que muitas vezes só parece, mas o Senhor nos dará vitória, em nome do Senhor Jesus. Parece que estamos cercados, mas na verdade estamos guardados pelo amor de Deus. Amém?
Priscila, amém, Deus abençoe a todos vocês, Joana, Cidideia, Silene, perdão aqui se eu não falei o nome de alguém, Ana, amém, Ana, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, né? Eu sei que muitos hoje vão descansar, que você possa ter uma quinta-feira aí de descanso abençoada, em nome do Senhor Jesus, amém, compartilhe esse link aí, e eu tenho certeza que o Senhor vai derramar graça, o Senhor vai derramar poder e vai derramar unção sobre a vida de cada um de vocês, amém? Pois eu vou juntar aqui essas duas partes aqui e fazer um vídeo só, aí quem quiser assistir, tá bom? Fica aí à vontade. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, amanhã nós estaremos aqui novamente para a nossa 50ª live, olha só, em nome de Jesus, desde já vai espalhando, amanhã nós vamos chegar a 50 lives, olha só que bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus te abençoe, um beijo no teu coração, muito obrigado por ter ficado comigo até agora, deixa o seu like aí, compartilha aí esse vídeo em nome do Senhor Jesus, Deus vai abençoar você poderosamente, quanto mais like você deixar aí, mais Deus ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus, sabe por quê? Ah, pastor, é só um like, sim, mas você está contribuindo para a expansão do Evangelho, para a expansão da Palavra de Deus, amém? Um beijo no teu coração, uma excelente quinta-feira, bom descanso para você que vai descansar, para quem vai trabalhar também, né? Eu sei que tem algumas pessoas que trabalham, eu já teve momentos que eu trabalhava de domingo a domingo, né? Em nome do Senhor Jesus, e hoje eu também trabalho de domingo a domingo, hoje eu trabalho mais ainda, né, do que quando eu trabalhava secularmente, mas o Senhor tem me dado graça, o Senhor tem me fortalecido, eu vou voltar para a oração, vou orar junto com a minha esposa, e o Senhor vai nos derramar mais e mais bênçãos sobre a nossa vida. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, e até amanhã. Um abraço, fica na paz.